Está na hora. Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, boa noite. Denise, muito obrigado pelo convite. Bom, faz semanas que você está falando a respeito de queimadas, de desmatamento, de toda a ação do governo. E nós vamos falar exatamente sobre isso, porque nós temos, inclusive, algumas ações contra o seu cargo, contra a sua figura no Ministério, por exemplo, órgãos ligados ao meio ambiente, às ONGs, à Procuradoria, cobrando atitudes mais rápidas do governo, inclusive pedindo que não haja críticas a órgãos que tradicionalmente trabalham a favor do meio ambiente, defendendo o meio ambiente. Eu queria saber como que o senhor vê essa situação, esse momento de crítica. Nós tivemos problemas seríssimos relacionados às queimadas, ao desmatamento, tem inclusive uma mobilização no exterior. Qual a sua avaliação hoje dessa situação toda? Bom, o governo agiu prontamente. O governo fez um decreto de garantia da lei da ordem ambiental, uma medida inédita, que foi uma resposta muito firme, que já está trazendo resultados bastante tangíveis, tanto com relação à diminuição da tendência dos focos de queimada, em que pese a gente esteja bem no meio do período seco, portanto é possível que haja aumento pontual de pontos de queimada, porque é um período seco, está super quente, hoje mesmo parece que em Cuiabá estava 43 graus, quer dizer, é um momento propício à proliferação dessas queimadas. E também o GLO endereçando o combate ao crime ambiental. Crime ambiental que tem diversas facetas, dentre eles o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, enfim, uma série de pontos que têm sido combatidos pela garantia da lei da ordem. O que acontece? Nós temos um sistema federativo em que parte das competências são estaduais, o trabalho do governo federal depende em grande medida do apoio das forças policiais estaduais e a GLO propiciou que nós fizéssemos uma série de medidas independentemente desse alinhamento com os estados. Até porque os estados também sofrem restrições orçamentárias, também tem problemas graves ali de questões de segurança pública para as quais as suas forças de segurança acabam tendo que desviar atenções e se dedicar também. Agora, o governo agiu muito depois da mobilização que houve, aquela polêmica com o presidente da França, o Macron, mas nós tivemos uma sucessão aí de ocorrências, de declarações, de ações que levaram, em certa medida, a estimular uma certa flexibilização. Eu tenho aqui até alguns pontos. As operações de fiscalização caíram 70% na Amazônia, teve toda aquela polêmica em torno do Fundo Amazônia, acabou havendo a suspensão da liberação de recursos e boa parte dos recursos ia exatamente para a fiscalização, o combate a queimadas, o desmatamento da Amazônia, foram vários alertas emitidos e o governo só reagiu e de fato agiu, tanto que a gente teve uma diminuição agora no começo de setembro dos focos de queimada, mas agiu no meio dessa polêmica. Antes disso, nós tivemos as declarações do presidente referentes à possibilidade de as ONGs terem promovido os incêndios. Houve alterações em conselhos, críticas a órgãos que trabalham aqui no Brasil já há muito tempo. Tudo isso não acaba estimulando ações irregulares nessas áreas que estimularam? Nós tivemos até o chamado Dia do Fogo, não é? No dia 10 de agosto. Pois é, mas acho que é importante olhar caso a caso. Você citou aqui 6 ou 7 tópicos Tenho diferentes. mais lista aqui para não ficar muito. Então, quando a gente olha os tópicos individualmente, você vê que a história não é bem assim. Primeiro, o aumento do percentual de focos de queimada, ou o aumento a diminuição, como você se referiu, da quantidade de fiscalização. A fiscalização na Amazônia foi reduzida em 12%, não foi 70%. E o que aconteceu? Justamente como nós não tivemos esse alinhamento por diversas limitações que os governos dos estados tiveram, eles não conseguiram nos apoiar nas operações que IBAMA e ICMBio precisam fazer. Eles não fazem as operações sozinhos. Então, sem o apoio estadual, não é possível viabilizar. Então, esse, por exemplo, é um ponto. Você analisa outro ponto, redução de conselho. Nós mudamos a estrutura do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tinha 200 membros. 200, quer dizer, nenhum órgão vai ser eficiente, rápido, célere, prestar respostas para a sociedade com 200, entre cerca de 100 titulares e mais 100 suplentes. Nós reduzimos, mantivemos, ao contrário do que foi dito, mantivemos a exata proporção de participação dos entes federativos, das associações, de tudo. Então,
cada caso desse merece uma análise separada, senão a narrativa dos casos dá uma impressão de algo que de fato não aconteceu. Agora, o Brasil como um todo está sofrendo esse problema do orçamento, isso atinge as prefeituras, atinge os governos estaduais, atinge o governo federal. É preciso lidar com essa limitação operacional. Da mesma forma como também a questão das queimadas. O ano passado queimou a Califórnia, queimou Portugal, queimou a Espanha, e nem por isso nós estamos dizendo que isso foi culpa do governo A, B ou C. Aqui nós temos um fenômeno climático que acontece todo ano, tem lá um histórico de 20 anos, os anos, aliás, com mais queimadas foram os anos de 2004 e 2005, em que a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva, o ano de 2010, em que a ministra, salvo engano, era Isabela Teixeira, mas assim, índices que são o dobro em 2004 e 2005, o triplo das queimadas que estão acontecendo esse ano. Isso quer dizer que nós não devemos combatê-la? De jeito nenhum. Tanto que fizemos a GLO ambiental, estamos combatendo os crimes ambientais, estamos suprindo esse problema de apoio estadual, porque eles têm as suas limitações, inclusive orçamentárias, como eu já disse, e estamos avançando no combate. Agora, é importante ter muita serenidade, porque é um tema complexo, que tem de vários aspectos que contribuem para que essas questões aconteçam e todas elas precisam ser tratadas individualmente. Agora, existe já um plano de governo, porque da mesma forma que analistas fazem uma leitura, que talvez distorcida de tudo que tem acontecido, quem opere legalmente nessas regiões pode fazer a mesma leitura. Quando se fala em uma revisão de multas que estão sendo aplicadas, quando há uma redução das multas, quando o presidente fala que gostaria de ver garimpo nas áreas indígenas, uma revisão das reservas indígenas, tudo isso dá a impressão de uma flexibilização de regras que garantiram o Brasil um status importante nessa questão da preservação do meio ambiente. Então, existe, de fato, essa leitura hoje. Então, eu queria saber qual é efetivamente a intenção do governo, qual que é o programa de governo em relação a isso. Vamos lá. Mais uma questão importante para ser tratada individualmente. Redução de multas ou revisão de multas. Nós alteramos o decreto de conversão de multa que criou, em nível federal, algo que já funcionava bem no estado de São Paulo, que é o Núcleo de Conciliação Ambiental. Para quê? Para evitar que os processos administrativos durem o prazo que vinham durando, 3, 4, 5, 6 anos, com um percentual bastante reduzido de efetividade das multas, ou seja, de recolhimento, 5, 6, 7, 8% só de resultado. Então, quando você cria o Núcleo de Conciliação Ambiental, você permite, aliás, isso é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, prestigiar a conciliação, você cria a possibilidade de encurtar o prazo de duração dos processos administrativos e tornar esse percentual de efetividade das medidas muito mais elevado. Então, veja que não é um esforço de tirar a multa ou diminuir a questão da multa. Por outro lado, o tema dos garimpos. O Brasil não começou a ter garimpo na Amazônia no dia 1º de janeiro de 2019. As estatísticas, os dados mostram que há um número de garimpos, cada um fala uma coisa, mas em torno de 800 a 850 garimpos ilegais conhecidos na Amazônia, que se arrastam há décadas. Né? Então, portanto, fazer de conta que não há atividade garimpeira na Amazônia não foi uma boa política pública. É melhor você reconhecer que existe essa demanda pelos recursos minerais, tratar isso com serenidade, colocar regras, fazer com que o licenciamento ambiental seja estritamente cumprido, ao passo que fazer isso ou ignorar a existência disso é deixar essas atividades na ilegalidade, na informalidade, no mercado paralelo, e isso não tem sido uma boa política pública. Agora, falar na possibilidade de liberar mais áreas para o garimpo antes de uma ação efetiva não estimula a ação desses garimpeiros que operam ilegalmente. Inclusive, hoje eu vi até matérias falando exatamente disso, que a força que está operando agora no combate às queimadas lá chegou a queimar o equipamento de várias áreas de garimpo irregulares, porque eles têm medo, inclusive, de transportar esse maquinário todo, que poderia até ser aproveitado, mas de uma ação violenta mesmo de garimpeiros, e a gente sabe que isso existe, deles matarem mesmo quem tenta defender o meio ambiente. O Brasil tem estatísticas muito ruins em relação a isso. Então, qual que é a política efetiva para se evitar a violência e a regularização que não castigue o meio ambiente, que não comprometa? Bom, também aí vários pontos. Primeiro, a questão dos garimpos ilegais precisa ser enfrentada naquilo em que puder ser regulamentado, formalizado, etc. Aquilo que for
inerentemente ilegal, criminoso, tem que ser combatido como qualquer atividade criminosa. E trata-se de uma questão de polícia, não é uma questão só de meio ambiente, é uma questão de segurança pública. Né? Então, uma ação conjunta, né? É, uma ação conjunta, o tema é ambiental, mas a ação é criminal, no sentido penal, na persecução penal, e é isso que tem que ser feito. Portanto, não foi possível aprofundar essas operações sem o apoio dos governos e das polícias estaduais, porque eles têm as suas limitações e agora a GLO, o Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, tem permitido que essas operações sejam feitas com mais intensidade, daí porque os dados que você comentou agora há pouco. Essa questão do tema ambiental e da necessária formalização das atividades em diversos campos. Ele passa também pelo manejo florestal, passa pela regularização fundiária, zoneamento econômico-ecológico, tratar, de certa forma, essa questão do desenvolvimento para poder ter recursos para que a Amazônia possa ser preservada. A pior situação, o pior caso é você ter um processo de não desenvolvimento, de não prosperidade. Você tem muitas dessas visões, infelizmente, desconsideraram o fato de que na Amazônia vivem mais de 20 milhões de brasileiros que foram deixados para trás pelos governos anteriores. Nós temos aqui uma região que é muito rica, talvez a mais rica do Brasil em termos de recursos naturais e minerais, com o pior IDH, pior índice de desenvolvimento humano do país, está justamente na região com os maiores recursos, maior riqueza. Quer dizer, alguma coisa está errada. Mas tem o benefício, por exemplo, Zona Franca de Manaus, então é uma questão da área urbana e a área da floresta mesmo, de preservação. Não é? Então, o desenvolvimento, quando se pega a condição de vida de grupos dos indígenas, é diferente. Mas a questão indígena é um caso separado. Quer dizer, nós temos um regramento próprio para o tema indígena, nós temos 14% do território nacional, aproximadamente, demarcado no país para uma população de 1%. Significa, se a gente dividir mais ou menos, dá mais ou menos 600 ou 700 quilômetros, se o cálculo não estiver errado, 600 quilômetros por indígena. Quer dizer, nós temos um território bastante já significativo em termos de demarcação de terras. O que me parece é o caso da Amazônia. Nós temos que criar um plano de desenvolvimento esse sustentável, que permita investimento, geração de oportunidade de renda, geração de oportunidades de prosperidade para a região, e toda a região onde não há prosperidade e há ilegalidade, há informalidade, há uma pressão enorme para atividades ilegais. Então a gente tem que atacar as causas dessa pressão sobre a floresta, as causas do desmatamento ilegal, então, a causa da atividade criminosa. O desmatamento é uma realidade ainda, né? Contrabando da madeira, o corte ilegal, as queimadas, sem tudo dúvida. Isso é uma área de ilegalidade. Que tipo de ocupação, exploração, atividade econômica se poderia ter preservando o meio ambiente? Olha, cito algumas. A mais importante, a bioeconomia, que se diz a defesa da floresta em pé, que é correta, que vale mais do que a floresta devastada, não há dúvida, mas esse dinamismo da bioeconomia precisa acontecer. Para isso acontecer, você tem que ter pesquisa, desenvolvimento, registro de patentes, setor privado participando dos investimentos, ou seja, o dinamismo econômico voltado para essa agenda da bioeconomia. Eu concordo integralmente, o governo concorda integralmente com isso. O grande desafio é fazer isso acontecer. Tanto que nós temos aí 20 anos de administrações passadas que também ressaltam a importância da bioeconomia e nem por isso conseguiram colocar em prática essa prosperidade calcada na agenda da bioeconomia. Agora, em relação ao exterior, eu queria saber, Fundo Amazônia, há possibilidade de retomada e os governadores da região da Amazônia, eles querem essa ajuda financeira, especialmente para combate a desmatamento e queimadas, a questão da ajuda que foi oferecida pelo G7 e a participação do Brasil na ONU, que o presidente quer participar de qualquer forma, ele ainda está no hospital, mas ele disse que vai de cadeira de rodas para lá. Então, como é que fica a relação do Brasil com o exterior? Bom, está correto o presidente ao dizer que vai à ONU porque ele tem que ir lá fazer isso que ele se dispõe a fazer. Dizer a verdade, o Brasil é um país que tem um código florestal que nenhum outro país tem, que a Amazônia, passados mais de 500 anos de presença da população do Brasil ter sido descoberto, tem 84% da sua floresta preservada, nós temos 60% de cobertura vegetal nativa no Brasil preservada,
Nós temos uma matriz energética de 84% de fontes renováveis, biomassa, fotovoltaica, eólica, enquanto que os países, inclusive, que nos criticam, muitos deles, trabalham basicamente na base da energia térmica a carvão, energia suja. A nossa é limpa. Então, nós temos muita coisa para mostrar e o presidente vai mostrar isso no discurso que fará na ONU. Agora, tem questões realmente muito importantes aí, em toda essa análise, que você citou agora o Fundo Amazônia. Os recursos, e seja eles quais forem, eles são sempre bem-vindos, desde que mantida a autonomia brasileira, do povo brasileiro, que nesse caso representado pelos poderes executivo, legislativo, eleitos em 2018, a prerrogativa de escolher como a política pública é feita no Brasil, como os recursos são usados em território nacional, essa prerrogativa é brasileira e sobre ela nós não abrimos mão. Mas eles davam para ONGs que trabalhavam nesse sentido, não pode haver essa independência, tem que passar pelo setor público? Mas ele está sendo doado ao governo brasileiro, o recurso está no BNDES, que é um banco público brasileiro. Se quiserem fazer as doações diretamente às ONGs, estão absolutamente à vontade para fazer isso. Ninguém os pode proíbe. Ir, inclusive, para os estados. Bom, pode ir para os estados, pode ir para quem quiser. O fato é que, passando dentro do governo, ou seja, doando para o governo federal através do BNDES, o governo federal não abre mão de ter uma participação mais relevante na gestão desses recursos e esse é o ponto principal. E me parece que isso está bastante razoável, a proposta que fizemos à Alemanha e à Noruega, sobretudo, é muito razoável, mantidos basicamente as principais questões, mas com um grupo executivo para acompanhar a eficiência do fundo. E isso é um ponto muito importante e eu acho que há boas conversas em andamento. Nós conversamos aqui com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Ministro, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. Uma boa noite. Laerte.